Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para estar comigo aí nos próximos minutos e juntos nós vamos estudar a palavra de Deus. Queridos, você sabe que Paulo, ele implantou algumas igrejas, não é verdade? E ali, na igreja de Corinto, por exemplo, Paulo, ele teve muitas alegrias, mas também foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo, principalmente nessa questão da divisão. E nós que estamos aí, queridos, passando por esse final de ano, por esse período de Natal, onde nós lembramos tanto do amor. O amor, queridos, é contrário a toda essa divisão, não é verdade? Então eu gostaria de trazer para você os ensinos aqui que nós podemos extrair dessa passagem aqui da carta de Paulo aos Coríntios. Então, abre comigo, por favor, em 1 Coríntios 3, nós vamos ler do 10 ao 15. E aí nós vamos ver como edificar queridos, a casa, como edificar a igreja do Senhor, Você é igreja do Senhor. E aí eu vejo aqui 3 pontos tão maravilhosos. Tudo que nós formos construir tem que ser na dependência do Senhor. Tem que ser sobre o alicerce correto e com o melhor material. Vamos ver isso? Então acompanhe comigo aí a partir do verso 10. Diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá juízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Queridos, então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, é que nós precisamos aqui da bondade, da graça de Deus para empreendermos tudo que formos fazer. Porque tudo que formos fazer, precisamos consagrar ao Senhor para sermos bem-sucedidos. O apóstolo Paulo começa no verso 10, conforme a graça de Deus. Paulo está reconhecendo o quê? Dependência de Deus. Eu e você, queridos, precisamos reconhecer que tudo vem de Deus, que sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos ser humildes, porque ele está dizendo conforme a graça que me foi concedida. Ou seja, o nosso chamado, os nossos dons, o ministério que nós cuidamos, a igreja que nós cuidamos, as vidas que nós cuidamos, tudo isso não foi mérito nosso, tudo isso, queridos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos dediquemos, isso não é fruto do nosso braço, mas isso é graça dele. Isso é favor dele. Paulo aqui está nos ensinando o seguinte: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não é pela minha habilidade, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha formação, não é pelo meu diploma, mas é por causa da graça do Senhor, do favor do Senhor. Então eu e você precisamos ser humildes e reconhecermos essa nossa dependência no Senhor. Mas aí esse texto é tão rico, queridos, que ainda no verso 10 ele fala como sábio construtor. Ou seja, como aqui um sábio construtor habilidoso, alguém aqui criterioso. No original, esse sábio construtor significa arquiteto. Então ele ali pensou em cada detalhe, ele foi criterioso em cada detalhe.
O construtor, queridos, ele sabe que para construir algo tão bonito, né, que vai permanecer, ele não pode fazer a base de qualquer jeito. Ele precisa primeiramente lançar mão de uma boa fundação, de uma base sólida. Por isso que ele fala que eu lancei o alicerce. Paulo então lançou o alicerce, ele construiu em cima dessa base sólida. E é interessante, queridos, nós aqui percebermos, eu gosto muito dessa frase aqui, eu lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Perceba algo tão interessante, Paulo lançou o alicerce e outro está construindo sobre o alicerce que Paulo construiu. Ou seja, o que veio depois não destruiu o alicerce, ele não derrubou aqueles fundamentos. Não foi assim como a síndrome que alguns prefeitos têm, de quando ele toma posse, ele vai lá, derruba tudo que o outro fez para reconstruir a cidade e deixar uma placa com o nome dele. Não. Paulo lançou o alicerce e o outro que chegou construiu sobre esse alicerce. Porque na igreja do Senhor, na obra do Senhor, queridos, a gente não é uma substituição, é uma soma. O outro veio, fez isso, agora é outra pessoa, essa pessoa que chegou vem para somar, aquilo que ela constrói, ela vem para somar. Então aquele que veio agora, ele veio o quê? Construindo sobre o alicerce que Paulo então lançou. E talvez você pense assim, como sábio construtor. Paulo aqui está se gabando de forma alguma. Paulo ele começa a frase nos dando aqui a dica, conforme a graça que me foi concedida, eu posso ser o que sou, eu posso fazer o que eu faço. Paulo é humilde, tanto que ele fala que dentre todos os apóstolos ele era o menor. Então o que eu e você podemos aprender logo de início com esse verso 10? Nós precisamos reconhecer, queridos, que tudo vem do Senhor. Nós precisamos viver e aprender a viver nesta dependência do Senhor. Tem muita gente que pelo fato às vezes de ter sido convidado para pregar em alguma igreja ou cantar em algum lugar, deixou aquela vaidade, deixou aquele orgulho entrar no coração e começa a pensar que se ele sair, a obra não vai continuar, que se ele sair, queridos, está tudo arruinado. Então a gente tem que aprender com a Bíblia e não pensar mais de nós daquilo que devemos pensar. Nós precisamos cultivar essa humildade no nosso coração, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Um exemplo bíblico disso foi a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, queridos, era uma igreja abastada, uma igreja rica. Você vai encontrar lá no capítulo 3 de Apocalipse. E ali, queridos, aquela igreja, na época, muitos anos atrás, teve um terremoto. E quando havia um terremoto, o Império Romano poderia ajudar aquela igreja a se reerguer, né? Mas aquela igreja mandou uma carta para o imperador romano dizendo que não precisaria da ajuda deles, que eles próprios se reconstruiriam com os próprios recursos, e assim fizeram. A cidade se reconstruiu com os próprios recursos. Queridos, o que Laodiceia aqui estava falando? Eu não preciso de ajuda. E muitos de nós estamos assim, dizendo eu não preciso de ajuda, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de amigo, eu sou autossuficiente. E essa autossuficiência nos leva para um lugar perigoso, um lugar de orgulho. Ela se achava abastada. Abra aí comigo para você ver rapidinho, em Apocalipse 3, nós vamos ler o verso 17. Você vai ver o que ela fala dela e o que é que Jesus fala sobre ela. 3:17 diz assim, a igreja diz, né? Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Talvez você esteja me ouvindo e esteja aí, queridos, com o coração endurecido, falando, não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Olha, não reconhece, porém, e olha o que Jesus fala dela, você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Então essa igreja aqui foi uma igreja que não reconheceu que ela precisava de Jesus. Então, queridos, nós precisamos sempre cultivar a humildade no nosso coração para que a soberba não venha e nos tire desse lugar de dependência. Porque, queridos, fato é, uns podem plantar, outros podem regar,
Mas nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas o Senhor é que é tudo. 1 Coríntios 3,7 traz esse ensinamento para nós. Diz assim, Paulo, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então nós não somos nada e Deus é tudo, queridos. E é porque nós, queridos, não somos nada, é que Deus pode ser tudo através de nós, né? Então vamos cultivar a dependência no Senhor. E o segundo ponto que eu vejo aqui, então isso foi o verso 10. Mas o segundo ponto que eu vejo, está aqui no 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, Jesus Cristo, é que esse alicerce que Paulo aqui lançou, esse fundamento, essa base sólida que Paulo lançou, foi em cima o quê? Do nome de Jesus Cristo, foi em cima da rocha. Lembra lá em Mateus, quando Jesus ensina sobre o prudente construtor e sobre o construtor insensato? Então o insensato ele constrói de qualquer jeito, ele usa qualquer material, ele não está preocupado, ele constrói sobre a areia, mas aquele que constrói sobre a rocha, o construtor prudente, que ele é criterioso, ele leva tempo ali para construir, ele faz com cuidado. Esse, queridos, quando a tempestade vier, olha aqui atrás de mim para você ver, hoje é dia de inverno, os ventos estão balançando as árvores ali, mas as árvores permanecem porque tem uma raiz profunda, elas estão ali, elas estão fortemente seguradas pelo solo, as suas raízes estão ali no solo bem profundo. E assim é com o construtor prudente, quando vier as tempestades, quando vier os problemas, quando o vento bater, ele não vai ser abalado, ele será como um monte ali, Sião. Então construa a sua vida, o seu ministério, tudo que você fizer, a sua família em cima da rocha, que é Jesus Cristo. Isso é um construtor prudente. Nós não construímos em cima de nomes. Por exemplo, nós não construímos em cima do nome de Paulo, nem em cima do nome de Pedro, nem em cima de um figurão. Pode ver que o nosso pastor Márcio Valadão, queridos, ele não coloca o nome dele no ministério. Nós não estamos construindo ministério em cima de nome de homens, né? Não estamos construindo em cima de nome de Papa, não, porque nós construímos sobre o nome de Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a igreja é edificada sobre o nome de Jesus, sobre a palavra de Deus. Essa é a mensagem, queridos, que nós devemos pregar nos nossos púlpitos. Nós não fomos feitos para entreter, né, pessoas, plateia. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, a verdade. Eu e você não temos poder para transformar, mas essa palavra tem, o evangelho de Deus é poder para salvar tanto o judeu como o gentio que crê nessa palavra, que crê nessa verdade, que crê em Jesus Cristo. Então precisamos entender isso. Mas talvez você esteja aí me ouvindo e falar, pastor, mas nós temos que agradar pessoas, nós temos que adaptar essa mensagem. Queridos, a Bíblia diz antes agradar a Deus do que aos homens. Pastora, mas nós precisamos divertir o povo. Queridos, preste atenção. Nós não fomos chamados para ficar divertindo o povo. Nós fomos chamados para pregar a verdade ao rebanho de Deus. Esse rebanho nem é nosso, esse rebanho é dele. E nós precisamos alimentá-los com essa palavra. Nós não temos nada para oferecer para essas ovelhas, para esse rebanho de Cristo, a não ser Cristo, a não ser a sua palavra. Esse alimento é sólido, esse alimento transforma. Então nós precisamos não apenas construir sobre o alicerce correto, mas edificar tudo o que formos fazer sobre os princípios dessa palavra. Nós não seguimos homens, nós não somos de Apolo, nós não somos de Paulo, nós somos de Cristo Jesus. Antigamente, na Grécia, tinha ali várias escolas filosóficas. Então aquele que gostava, por exemplo, de um filósofo, seguia os pensamentos daquele filósofo. Outra pessoa gostava de um outro filósofo, seguia os pensamentos dele. Então eu sou de Sócrates, eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles, né? Mas então esse pensamento grego, quando esses gregos se convertiam e vinham para a igreja, eles vinham com esse pensamento de divisão. Mas na igreja de Cristo nós não somos de um ou de outro, nós somos de Jesus. Precisamos acabar, né, com esse pensamento de divisão. Eu sou do pastor tal, eu sou do pastor tal. Não, nós somos de Cristo Jesus.
E esse pastor que hoje se encontra nessa função, ele foi levantado por Deus ali para cuidar de mim, para servir ao rebanho. É isso que nós precisamos entender. Mas o terceiro ponto que nós vemos aqui, queridos, e está agora dos versos 12 a 15, é que nós não apenas construímos na dependência de Deus, não apenas sobre o alicerce correto, mas nessa construção nós usamos o melhor material. Nós não usamos o resto, nós não usamos qualquer coisa, porque nós não oferecemos para o Senhor o resto. Nós não oferecemos para o Senhor o que sobra da nossa vida, o que sobra do nosso tempo, o que sobra dos nossos recursos. Não, nós oferecemos para Ele o nosso melhor. E é isso que nós aprendemos, o que formos construir, temos que construir com o melhor. Como você tem edificado a sua vida? Como você tem edificado a sua família? O ministério que Deus te confiou? Queridos, precisamos edificar todas essas coisas com Cristo, porque se não for sobre Ele, essas coisas, num momento ou outro, poderão ruir, poderão cair. Mas aí diz o 12, olha só, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Você viu aqui, queridos, que interessante? Ele vai usar dois tipos de materiais. Então ele vai usar aqui para nós o ouro, a prata e pedras preciosas. É interessante porque ele coloca aqui uma expressão que fala o dia. Esse o dia maiúsculo aqui é o dia que o Senhor vai voltar. É o dia ali do grande julgamento. E ele fala que nós que construímos, com esses materiais aqui, ouro, prata, pedras preciosas, quando vier o dia do juízo, quando vier ali, fogo simboliza o juízo, esses materiais, eles podem, queridos, até derreter, mas eles serão mais purificados ainda, eles não extinguirão. Mas se você, por outro lado, colocar a madeira, o feno ou a palha, quando vier o fogo, o que vai acontecer? Vai ser destruído. Então nós vemos aqui, o apóstolo nos ensinando a construir com o melhor material, um material que permanece para a eternidade. Então isso ensina para mim e para você que nós construímos não apenas pensando nas coisas passageiras desse mundo, mas nós construímos pensando nas coisas eternas do reino de Deus. E nós vemos aqui, queridos, é muito interessante ver que esse material de alta qualidade, que é o ouro, que é a prata, que é a pedra preciosa, ele não vai se queimar, ele não vai se extinguir. Mas por outro lado, se nós usamos esse material de baixa qualidade, isso vai o quê? Se extinguir. Então, ouro e prata, pedras preciosas, o fogo não destrói, mas, queridos, a madeira, o feno e a palha, eles, queridos, ao ouvir o fogo, eles se extinguirão, eles acabarão. Então nós precisamos construir para durar e para durar para sempre. Precisamos edificar com material que dura para a eternidade. Em outras palavras, não pense apenas no aqui. Pense, queridos, tenha pensamentos para a eternidade. E aí eu já passo aqui então para encerrar com você, dizendo para você, peça ao Espírito Santo para te dar essa sabedoria, peça ao Espírito Santo para trazer a você perseverança nessa caminhada. Busque no Senhor como Ele quer que você edifique e tente fazer as coisas, queridos, procure fazer as coisas sempre na dependência do Senhor, com humildade. Procure sempre, queridos, trazer uma mensagem cristocêntrica e tudo que você construir, construa sobre Ele. E use o melhor que você tiver para honrar o seu Senhor, porque Ele deu o melhor dele para você. Deus nos entregou o melhor dele, o seu Filho amado, Jesus Cristo. Clame por Ele, para que Ele traga direção para você de como você fazer e principalmente peça discernimento para Ele sobre quando fazer. É importante que nós possamos distinguir o tempo certo de cada coisa, de cada estação. Busque no Senhor e você aí, queridos, vai edificar sabiamente, como um sábio construtor, tudo que o Senhor confiar nas suas mãos. Quero agradecer
gratidão pela sua presença, pela sua companhia. Espero que você tenha um 2022 muito abençoado. Nós, como igreja, vamos viver 2022, o ano da vitória. Lagoinha traz aí, essa palavra para 2022, o ano da vitória. Então, que seja verdadeiramente o ano da vitória na sua vida. Muito obrigada por ter ficado comigo aí no programa No Caminho, nesse programa de estudo. Ore por mim para que Deus me dê sabedoria, para que a cada dia eu consiga compartilhar, fielmente a sua palavra. Um excelente 2022 para você. Que o Senhor te abençoe e te prospere em tudo que você fizer. Seja o Senhor.